Vamos falar sobre o abuso emocional. O abuso emocional é uma forma de violência psicológica que envolve o uso de palavras, gestos ou comportamentos controladores para manipular, humilhar, intimidar ou desvalorizar uma pessoa dentro de um relacionamento. Esse abuso, esse tipo de abuso de poder, ele pode ser sutil, ou seja, mais velado, até como, por exemplo, o tratamento do silêncio, e às vezes ele é mais descarado, com xingamentos, né? Com humilhações, que são humilhações mais palpáveis. Quando ele é mais sutil, é mais difícil da gente reconhecer esse abuso emocional. Então, o abuso emocional, por si só, por não se tratar de um abuso físico, isso não significa que ele não tenha a mesma quantidade, a mesma intenção, né, de humilhação ou de manipulação que é um abuso físico. Mas ele é mais difícil de ser mensurado e ser percebido, principalmente quando ele não é tão escancarado com humilhações, com xingamentos e etc. Quando ele está mais relacionado a violências psicológicas que são um pouquinho mais sutis, né, que são um pouquinho difícil de você discernir se isso se trata de um abuso ou se é algo que é comum nos relacionamentos, principalmente nós, né? Quando vivemos relacionamentos abusivos, a gente tem um limiar para aquilo que a gente aguenta que é um pouco diferenciado. Então, muitas vezes a gente ouviu os nossos pais, né? Brigando e etc., e tinham alguns comportamentos abusivos psicológicos que muitas vezes a gente entende como normal nos relacionamentos, enquanto eles não são, enquanto eles são um grande red flag aí para relacionamentos abusivos. Então, quais são os sinais do abuso emocional? A primeira, humilhação e críticas constantes. O que isso significa? Que o agressor o tempo todo está criticando a vítima, desvalorizando a vítima, diminuindo a autoestima, a autoconfiança. Então ele está falando que ela é feia, que ela é gorda, que ela é burra, que ela não serve para nada, que ela não faz nada direito. O outro sinal de abuso emocional é o isolamento social, o que significa que o agressor, é muito comum nos relacionamentos abusivos, que a primeira coisa que o agressor faz é tentar isolar a vítima. Então, por quê? Porque uma vítima isolada ela é muito mais fácil de ser controlada. Então, geralmente, ele vai ser aquele que não vai gostar de nenhum amigo dela, que vai falar que os familiares, eles sempre estão ali, que são interesseiros, que eles não estão nem aí para ela, que eles não merecem o amor dela, né? Ou que ela só dá bola para os amigos, para os familiares, que ele tem que ficar o tempo todo, que ela tem que ficar o tempo todo ali disponível para ele. Então, ele vai tentar isolar essa vítima ao máximo, a ponto de que a única fonte de amor da vítima seja ele. É por isso que é tão difícil que uma vítima saia de um relacionamento abusivo, porque ela está totalmente isolada socialmente, né? Então, ele vai controlar a vida social da vítima, limitar os contatos dela e cortar toda forma ali de contato social, ou se não cortar toda, vai cortar ao máximo, né? Ninguém vai ser bom o suficiente para andar com ela, ou todo mundo tem ciúmes e inveja do relacionamento, ou ele tem ciúmes de todo mundo ali que rodeia ela. O terceiro sinal de abuso emocional é a manipulação. O que é a manipulação? É quando a gente utiliza dessa técnica, de técnicas manipulativas emocionais para controlar as ações e o pensamento da vítima. Então, ele usa de chantagem emocional. Então, se você não fizer isso, eu vou me matar. Ou se você não fizer isso, vai acontecer isso com o nosso relacionamento, ou o nosso relacionamento vai acabar. Ou ele joga jogos mentais. Então, ele faz uma espécie de gaslighting com a vítima. O que é o gaslighting? É quando a vítima está certa numa situação, mas ele tem tanta influência sobre a autoestima dela que ele faz ela achar que ela está ficando louca, que ela não tem o discernimento necessário e que ele tem o discernimento necessário e que ela ali precisa de ajuda, da ajuda dele para discernir sobre determinada situação. Outro sinal de abuso é os ciúmes excessivos, ou seja, aqueles ciúmes excessivos que demonstram uma grande posse, né? Que podem aí, e aí o ciúmes excessivo ele é um grande problema, porque ele desencadeia comportamentos controladores e abusivos. Então você não vai sair com essa pessoa, você não vou deixar você trabalhar, você não vai fazer isso, você não vai sair com essa e com aquela roupa. Ou seja, os ciúmes excessivos, eles criam uma dinâmica abusiva por si só, porque a própria vítima ela passa a ter medo, muito medo da reação do agressor em relação a diversos aspectos. Então ela deixa, né? E daí o próprio ciúmes faz com que ela se isole
isole cada vez mais socialmente, porque ele tem ciúmes de todos e de todo mundo ali que a rodeia, mas mais do que isso, ela começa a medir palavras para falar com o agressor, ela tem medo de contar as coisas para o agressor, porque ela não sabe como ele vai reagir diante dessas situações. Então isso cria uma ansiedade muito grande para a vítima, causando grandes danos ali à sua saúde mental. E aí as ameaças e intimidações, o que seria isso? Seria o agressor, né, está o tempo todo ameaçando a vítima, principalmente a principal ameaça clássica aí do abusador emocional, principalmente quando ele sabe que a vítima já tem uma relação de codependência com ele, é de que se ela não fizer determinada coisa, ele vai deixá-la, ele vai acabar com o relacionamento, ou em casos mais drásticos que ele vai se matar e etc. Então essa ameaça geralmente é relacionada em relação à perda do relacionamento, ou em relação a uma questão de morte, né? Então, eu vou me matar e etc. Ou, em alguns casos, quando isso está relacionado a ciúmes, se você não deixar de falar com esse seu amigo ou com essa pessoa, eu vou dar uma surra nele, eu vou bater, eu vou matar nesse cara e etc. Então, também pode ser direcionada à terceira pessoa. E quais são os impactos do abuso emocional? O abuso emocional, ele tem, apesar dele ser mais velado que o abuso físico, ele tem impactos tão drásticos quanto o abuso físico. A gente já tem estudos que comprovam que pessoas que sofrem violência psicológica, elas têm o mesmo nível de estresse pós-traumático de pessoas que vão para a guerra, por exemplo, e retornam. Então, um impacto clássico é a baixa autoestima e autoconfiança, porque a ideia do próprio abuso emocional é que o agressor, ele drene a autoestima e a autoconfiança da vítima para que ele possa cada vez mais dominar essa vítima, né? E não só por isso, mas a constante crítica que esse agressor faz, a desvalorização dessa mulher o tempo todo, leva automaticamente a uma diminuição da autoestima. Imagina você conviver com uma pessoa que está o tempo todo te criticando, está o tempo todo falando que nada que você faz é bom o suficiente, que você tem que agradecer que está com ele. Então, você vai acreditando como a vítima, ela está dentro dessa dinâmica e o agressor muitas vezes é a única ou a maior fonte de contato que ela tem, ela vai acreditando nisso. E aí, cada vez que ela vai acreditando nisso, a autoestima dela está indo mais para o fundo do poço. O segundo aspecto do impacto é a ansiedade e a depressão. Isso é clássico, né? A depressão, né? Porque ela se vê numa situação em que na cabeça dela ela não pode mudar, porque se tem a ideia de que ela ama muito esse cara, ela não quer sair desse relacionamento de qualquer forma, mas ela tá triste nesse relacionamento, porque ela queria que essa parte ruim desse relacionamento fosse embora. Além disso, uma grande ansiedade, porque ela tem medo, né? Como se joga o tempo todo de que ela pode perder essa relação como forma de manipulação, ou como ela não sabe o que esperar da reação dele nesses casos, então ela tem medo de falar com ele, ela tem medo de contar, ela tem medo de ser quem ela é no mundo. Então ela mede e meticula todas as palavras, ela tá o tempo todo pensando no relacionamento, o que gera uma grande ansiedade, um esgotamento mental. O isolamento social e a solidão, porque por si só a dinâmica do relacionamento abusivo é isolar essa vítima para que ela seja mais fácil de ser controlada, e aí o fato é que ela não pode conversar com ninguém sobre essas dinâmicas, né? Então ela não conversa com ninguém sobre aquilo que está acontecendo, ela só conversa com o agressor e o agressor o tempo todo está ali manipulando ela, e aí ela se sente totalmente isolada. Ela sente que a única luz da vida dela é aquele cara quando ele tá num momento legal, que ela não tem mais apoio, que ela não tem mais suporte, que ela não tem mais ninguém que possa ajudá-la nessas situações. Porque no fundo, para ela ninguém entende ela, né? E ela pode até ter tentado demonstrar para as pessoas as situações e contar as coisas, mas as pessoas também, né? E isso é um ponto, muitas vezes se é sua amiga ou é sua mãe que está num relacionamento abusivo, nós não temos um jeitinho para falar com as pessoas que sofrem relacionamentos abusivos. E aí as pessoas, elas falam, termina com esse cara, ele não te merece, etc. Só que a química do relacionamento abusivo, ela é tão introjetada que desperta o mesmo vício do que drogas. Então não é simplesmente querer forçar uma pessoa a deixar, ela só vai deixar esse relacionamento abusivo quando ela de fato estiver segura e tiver um
um plano de contingência para deixar e tiver um apoio, né, especializado. Então, muitas vezes as pessoas não compreendem essa dinâmica, acabam perdendo paciência com as vítimas e fazem com que elas se sintam cada vez mais isoladas e sozinhas. E a dificuldade nos relacionamentos, né? Não só isso, mas o abuso emocional que uma pessoa sofre dentro de casa ou no relacionamento acaba prejudicando várias esferas de relacionamento. Acaba prejudicando os relacionamentos, né, sociais, porque ela não pode ter contato para as pessoas, porque o marido dela, porque o parceiro dela, o noivo dela tem ciúmes, então ao mesmo tempo ela não pode ser legal, ela não pode se comunicar, ela não pode interagir, ela não pode ir em eventos sociais. Da mesma forma, isso prejudica no trabalho, porque se ela tem um relacionamento um pouquinho mais profundo ali e o parceiro sabe, ele vai lá e começa a chantagear e começa, enfim, acaba atrapalhando diversas esferas dos relacionamentos interpessoais dessa vítima. Quais são os crimes relacionados ao abuso emocional? Olha, os crimes relacionados ao abuso emocional, a gente tem alguns. A gente tem a ameaça, que está prevista no artigo 147, e esse crime, ele ocorre quando uma pessoa ameaça a outra de um mal grave e iminente, causando medo. Então, isso é muito comum nos relacionamentos abusivos. É o crime de ameaça. Além disso, a gente tem um constrangimento ilegal, que está previsto no artigo 146 do Código Penal, que acontece quando o agressor constrange outra pessoa, ou seja, faz com que a outra pessoa faça aquilo que ele quer, mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, ele faz valer a sua vontade ou faz com que a vítima deixe de fazer algo que ela queira, ameaçando ou usando de violência. Nós temos também a calúnia, a difamação e a injúria, né, que são crimes contra a honra, ou seja, isso entraria nas humilhações, nos xingamentos, nas depreciações que geralmente que norteiam o abuso emocional, e nós temos aí dois crimes que são relativamente novos e é muito importante trazer aqui para vocês. E o primeiro é a violência psicológica contra a mulher, que vai abranger muito bem todos esses crimes que eu falei. Tanto a ameaça, tanto o constrangimento legal, tanto os crimes contra a honra. Porque o crime de violência psicológica contra a mulher é um crime novo, é um crime que entrou no nosso ordenamento jurídico em 2021. Ele traz a ideia de que a violência psicológica contra a mulher é uma violência de gênero e que essa violência ela vai se manifestar por meio de palavras, gestos, qualquer coisa que causem danos à saúde psicológica da mulher. Então, o que o legislador ele aufere aqui é a ideia de uma pessoa ir lá e, por meio de gestos, por meio de palavras, por meio de manipulações, diminuir a autoestima dessa mulher pelo fato dela ser mulher. Então, a ideia principal aqui, o que se protege é a autoestima da mulher. E é um crime que o sujeito passivo pode ser apenas mulher, mas não exige a ideia de um relacionamento amoroso. A violência psicológica contra a mulher, apesar de ser previsto antes na própria Lei Maria da Penha como uma característica de um relacionamento tóxico e abusivo, não se restringe ao âmbito doméstico, não se restringe às relações íntimas de afeto. Ela pode ser praticada em amplo escopo, desde que o agressor ele tenha como objetivo diminuir a autoestima da mulher pelo fato dela ser mulher. E é muito interessante, por quê? Porque como se trata de penal novo, não se exige para sua configuração nenhum laudo psiquiátrico, por exemplo, porque a autoestima não é algo que é medido por um laudo psiquiátrico. Então, basta ali provas, por exemplo, seja por depoimentos de amigos, etc., falando ou de familiares, que a autoestima dela mudou depois que essa pessoa começou a se relacionar com ela e etc. Não existe também uma habitualidade, ou seja, não exige uma reiteração de condutas. Basta que uma pessoa vá lá e haja de uma maneira violenta ou abuse emocionalmente de uma mulher pelo fato dela ser mulher, que já se configura o crime. O que é diferente de um outro crime novo, que é o crime de stalking e perseguição, que também é muito comum em relacionamentos abusivos. O stalking é um termo em inglês que refere a um padrão de comportamentos, então a gente fala que é um crime habitual, porque não basta um ato de perseguição, tem que ser atos reiterados de perseguição, de comportamentos, então,
obsessivos e persistentes que parte, né, do agressor em relação à vítima com o objetivo de causar medo, desconforto e alarme, né? Esse comportamento ele pode incluir a hipervigilância, ou seja, não necessariamente uma perseguição física, mas a pessoa fazer vários perfis falsos no Instagram para ficar seguindo essa pessoa e vigilando essa pessoa, ou ligando para as amigas perguntando onde é que ela tá e etc, etc. Ou sim a perseguição física, ou a perseguição virtual, que é muito comum, né? Enviando mensagens ameaçadoras, criando inúmeros perfis falsos, né? Tem que ter esse caráter, a perseguição de importunação. Tá? Então, no Brasil, o stalking, ele é considerado, né, uma forma de violência psicológica, mas ele tem uma tipificação própria, que está no artigo 147A. E esse crime, ele não diz respeito apenas aos sujeitos passivos femininos, ou seja, não precisa que a vítima seja mulher ou na condição de ser mulher. Então, se abrange a todas as pessoas e parte da ideia de perseguir alguém reiteradamente, aí essa perseguição ela pode ser física, ela pode ser virtual, ela pode ser por importunação, ela pode ser por tentativa de contato, mas exige uma habitualidade para isso acontecer por qualquer meio, seja ele virtual, físico ou por interposta pessoa, com a ideia de ameaçar a sua integridade física e psicológica e assim restringir a sua capacidade de locomoção. Por quê? Porque a vítima ela fica com medo quando tem alguém perseguindo ela, seja alguém perseguindo ela virtualmente ou ligando ou ameaçando, ela fica com medo de sair de casa, medo, enfim, de viver a sua vida normalmente. Então, esses dois crimes, tanto a violência psicológica contra a mulher quanto o stalking, na minha opinião, eles abrangem a maior parte dos outros crimes que estão relacionados ao abuso emocional e psicológico. Eu trouxe aqui alguns exemplos de violência psicológica para que a gente possa ter aí uma melhor noção de quais são as múltiplas formas que a violência psicológica ela pode se mostrar. Então, a primeira é você pegar e ameaçar uma pessoa apenas exibindo uma arma. Então, você está mostrando, você tá fazendo um gesto. Humilhar humilhar a pessoa, especialmente publicamente. O que isso significa? É você humilhar ela, seja ela dentro de casa, sem ninguém ver, mas publicamente, na frente das pessoas, ou seja, de tentar ridicularizar essa pessoa para os outros. Você comparar uma pessoa constantemente com outras pessoas de uma maneira negativa, isso é muito ruim. Isso também é considerado um abuso psicológico. Você jogar, por exemplo, a ideia de que se a pessoa não fizer uma determinada conduta, você vai separar ela dos filhos ou você vai jogar os filhos contra ela. Acusar de traição sem provas, ou seja, isso está muito ligado com ciúmes excessivo, falar o tempo todo que ela está te traindo e etc. Cancelar planos como punições, então isso é muito comum no relacionamento abusivo. Então tem lá uma situação que o agressor ele fica bravo com a vítima e aí ele fala assim, bom, sabe aquela viagem que a gente vai fazer que você quer muito, a gente não vai mais, sabe aquele jantar de casamento da sua irmã? Não, agora depois você fez isso, depois você fez uma janta ruim, não vai ter, eu não vou. Então, ele faz isso, ele cancela planos como uma maneira de punir a vítima, é quase uma forma de tortura. Outro ponto é o tratamento do silêncio, que esse é muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem que se trata de um abuso psicológico. Então, é você ignorar como se a pessoa totalmente não existisse, passar reto por ela, não cumprimentar, fingir que ela não existe nessa situação. Outra situação é dizer que ninguém vai acreditar na narrativa dela, ou que ela tá ficando louca, ou que ela... Bom, você pode falar isso, mas ninguém vai acreditar em você, né? Porque você sabe que você faz isso, porque você sabe que você não tá muito bem na cabeça. Então, é fazer o que a gente chama de uma prática de gaslighting. Colocar rastreador no carro, ou colocar câmeras na casa sem que ela perceba. Obviamente, essa ideia de colocar câmera, etc., tem tipos penais próprios para isso, tá? Ameaçar, a denunciar, né, a falar que vai entrar na justiça para pedir a guarda, por exemplo, etc., sendo que não tem fins, mas apenas é para amedrontar aquela pessoa para que ela faça aquilo que o agressor quer. E aí, diante de tudo isso, né, então se você se reconheceu na situação ou reconheceu alguém querido na situação, como que a gente tem que fazer? Como lidar com o abuso emocional? O primeiro ponto é reconhecer os sinais do abuso. Então, é sobre
isso que a gente está fazendo aqui, é sobre educar de quais são os sinais de abuso emocional e entender que isso, né, essa dinâmica que você está vivendo, onde tem abuso emocional, é uma dinâmica tóxica e que existem relacionamentos que não precisam ser tóxicos, que eles podem ser saudáveis e respeitosos. E que aí exige uma mudança de mindset, uma mudança de mentalidade que é necessária para isso, mas entender que não são, geralmente, a vítima de relacionamentos abusivos, ela acha que aquele formato de relacionamento é o único que existe, né? Porque muitas vezes ela viu os pais dela ou os avós dela com relacionamentos assim, então ela acha que só existem relacionamentos dessa forma. E eu tô aqui para te dizer que não, que relacionamentos saudáveis existem sim, e você não precisa viver essa dinâmica do abuso. O segundo ponto é estabelecer limites, né? Então, se você ainda quer tentar viver essa dinâmica, a ideia é você mostrar o que você não aceita nesse relacionamento mais, no sentido de que você se educou, no sentido de que você aprendeu, e passar a definir limites claros com o agressor. E mais, fazer valer esses limites. Não é só sobre falar assim, olha, a partir de hoje eu não aceito isso. É sobre, olha, a partir de hoje eu não aceito isso. E a gente vai acabar o relacionamento, porque isso é essencialmente para mim é importante se você não obedecer. Então, esse é um ponto muito importante, que é para quem quer ainda continuar tentando, porque muitas vezes o relacionamento, você descobrir que você está num relacionamento abusivo, muitas vezes não significa que aquela pessoa ela é má ou etc. Muitas vezes significa que aquela pessoa também está imprimindo uma maneira de relacionamentos que ela foi condicionada. Então, a ideia aqui é que você comece a estabelecer limites palpáveis e juntos vocês estabeleçam, criem uma nova configuração de relacionamento que seja mais saudável. A terceira é buscar apoio, né? Sempre que, e aí eu falo para quem está se identificando muito, principalmente em todas as formas de abuso, mas na ideia de abuso psicológico, em que você sente que a sua autoestima ela está muito baixa, que você sente que a razão do seu existir é aquela pessoa. Então é muito importante que você passe a buscar apoio, não só de amigos, mas de fato de uma ajuda especializada e personalizada para que possa te empoderar, mas não necessariamente para que você saia desse relacionamento, mas para que você consiga estabelecer também contornos saudáveis, mais saudáveis para esse relacionamento. Cuidar de você mesma, né? Então, priorizar autocuidados. Eu sei que muitas vezes, quando a gente imprime uma dinâmica de um relacionamento abusivo, a gente deixa de saber aquilo que a gente gosta, aquilo que faz a gente feliz. Quem sou eu, né? A gente acha que por muito tempo a gente fez toda a vontade do outro, que a gente esquece de quem nós somos. Então, aqui a sugestão é você passar a olhar para você e começar a redescobrir quem é você, o que você gosta de fazer, inserir essas pequenas fontes de amor no seu dia a dia. E aí, considerar, mais uma vez, um apoio especializado, que é extremamente importante, caso você sinta que esse é o chamado. Obviamente, tudo tem que ser no seu tempo e tudo tem que ser conforme a sua disposição e aquilo que você acha que é certo para você. Beleza? Bom, então nos vemos aí na próxima aula. Obrigada e até!